Ricardo Amore. Seja bem-vindo, Ricardo, para mais uma live aí em parceria. Obrigado, Camilo. Obrigado, Curaprox, nossos parceiros, Curalovers, seguidores. Mais um prazer, muito prazer dividir mais um espaço com você, Camilo. Nós que já temos trabalhado em tantas outras, como do autoexame. Enfim, hoje mais uma oportunidade de esclarecer um tema que nós gostamos demais. Material que a gente constrói há muito tempo, estudando diagnóstico, prevenção, tratamento da região de sulcos pigmentados que é tão difícil de fazê-lo, e nós vamos abordar isso bem aqui. Lembrando o nosso seguidor, né, Camilo? Uma live que foi solicitada por um seguidor. E ia falar isso. Determinado momento ele escreveu lá, por que não fazer uma de dente pigmentado ou cárie? Está aqui, com um nome um pouquinho diferente, mas foi uma solicitação, e daí nós convidamos todos vocês. Alguns dos mais de 35 temas que nós já temos lá na página da Curaprox Brasil no YouTube. Se falta o teu tema, escreva para a gente, nós temos muitos colegas que poderão preparar uma live e trabalhar um assunto tão importante quanto esse solicitado. E a questão é a seguinte, todo dente pigmentado está cariado, então hoje nós vamos abordar vários aspectos que serão de interesse tanto da população em geral, dos nossos Curalovers e dos nossos colegas cirurgiões dentistas também. O que fazer quando no autoexame notar que o seu dente está pigmentado? De que forma pode ser esse pigmento? Em que momento devo procurar o meu cirurgião dentista se ocorrer alguma coisa dentro das revisões programadas? Quais as possibilidades de ser apenas um pigmento ou uma cárie dental? Eu tenho sensibilidade? Não tenho sensibilidade? O que pode ser feito se for um pigmento apenas? O que vai acontecer se for uma cárie dental? Modernamente, nós temos novidades no quesito de remoção de manchas. Modernamente, nós temos novidades no manejo da cárie dental, né? Com evidências científicas. Hoje a nossa odontologia é uma odontologia baseada em evidências. Como abordar a cárie, então? Devemos sempre restaurar? O que existe de mais moderno? Durante a live, nós vamos, como é nosso costume, falar as 3 palavras-chave e vocês vão formar frases com essas 3 palavras. Ao término da live, vocês vão postar a frase com essas 3 palavras-chave que nós vamos falar na última foto do feed da Curaprox Brasil. Vocês vão postar essa frase e vão marcar 3 amigos. As 10 frases mais criativas vão ganhar uma necessaire da Curaprox, a nossa tradicional necessaire, que já está aí colocada. Exato. A figura, com uma Biu creme dental pêssego, que é a preferida do Ricardo Amore. Certeza. Eu gosto de gin tônica sem álcool, né? Não tem álcool. Sem Se álcool. tivesse, seria um atrativo a mais, mas não tem, né? Uma escova monocromática, mais um fio dental personalizado e mais um chaveiro da Curaprox, que é também bastante disputado pelas pessoas. A escolha será feita pelo júri da Curaprox. O time da Curaprox entrará em breve em contato com os ganhadores. Mas lembre-se, para levar o brinde, você precisa estar inscrito no canal do YouTube da Curaprox Brasil. Então, inscreva-se no nosso canal do YouTube, onde nós temos todas as nossas lives por completo e vocês vão poder assisti-las todas. Ok? Então, hoje eu apresento com o maior prazer, né, o meu amigo, meu companheiro de trabalho há mais de 30 anos, Ricardo Amore. O Ricardo é mestre e doutor em dentística pela Unesp de São José dos Campos. É docente do nosso curso de especialização em dentística, com ênfase em estética do sorriso, na São Leopoldo Mandica, em São Paulo. Instrutor da Curaprox Academy, né? E instrutor da filosofia iTop. Então, Ricardo, mais uma vez, seja bem-vindo. E eu já vou abrir te perguntando, Ricardo, todos os dentes pigmentados estão cariados? Muito oportuno, Camilo, essa pergunta. Como disse aí, nós seguimos o convite e o pedido de um amigo, de um Curalover. E a resposta é não, Camilo.
Muitas vezes nós temos apenas o pigmento na superfície do dente, como essa foto que você põe, olha, de um mesmo paciente. Nós podemos perceber aqui do lado esquerdo um sulco profundo, muito pigmentado. No mesmo paciente, no segundo molar, mínima pigmentação. Isso está muito relacionado, Camilo, com o período, as fases de mineralização e desmineralização do dente, que é um processo dinâmico que ocorre o tempo todo. Quando nós, por exemplo, nos alimentamos com um açúcar, por exemplo, o nosso pH diminui e passa assim por aproximadamente uns 20 minutos. Nesse período, o nosso dente perde minerais para o meio. Se nós equilibrarmos isso com uma boa higienização nesse momento, ele volta a ganhar mineral. O problema é quando há um desequilíbrio. E aí o dente se torna com algumas manchas brancas, opacas, rugosas, características de desmineralização. Quando essa área muito retentiva recebe pigmentos da alimentação, por exemplo, e juntamente com isso, o dente ganha em potencial por uma higienização adequada, por um equilíbrio desse pH, e ele volta a mineralizar, partículas são incorporadas junto com isso e acabam pigmentando. Outra possibilidade é uma defesa natural, tornando uma cárie ativa em uma cárie inativa. Mas daqui acho que a gente já explica o essencial. Nem todo suco pigmentado é cárie. Temos muito para conversar, não é, Camilo? Sem dúvida, Ricardo. Nós fizemos uma live juntos, né, que falou sobre a manutenção dos dentes e das restaurações, convidando os pacientes a fazer um autoexame, né? Ou seja, avaliar a cavidade oral com frequência, avaliar os seus dentes com frequência, procurando se alguma coisa diferente chama atenção, alguma coisa diferente está fora do padrão. Ou seja, o paciente começar a conhecer os detalhes de normalidade para poder ver algum desvio de normalidade, alguma sintomatologia diferente, mesmo que ela seja pequena, para poder buscar uma orientação com o seu cirurgião dentista, sempre remeter ao seu cirurgião dentista, para que ele possa observar, preservar, orientar ou fazer um tratamento propriamente dito. Então, eu te pergunto, Ricardo, qual a importância desse contato, né? Do paciente manter um contato constante e direto com o seu cirurgião dentista para ajudar a fazer esse diagnóstico e para poder orientar uma orientação ou um tratamento? Essa imagem me ajuda muito nessa abordagem, porque diagnóstico precoce é tudo. Quanto antes o paciente estiver no consultório, para que o dentista possa, como na primeira imagem de cima, detectar esses pigmentos ou cárie incipiente no momento muito inicial, o diagnóstico fica muito mais fácil de ser feito. Voltando um pouquinho só à imagem, Camilo, só para eu completar o raciocínio, isso, olha lá, na de cima, sulcos restritos localizados no centro, fácil do dentista, nesse caso, dizer, suco pigmentado não tem cárie. Olha a situação do inferior, como muda tudo. Uma superfície anatômica, naturalmente anatômica, muito profunda, como mostrado ali pelo Camilo e por mim, de uma área muito retentiva, de má formação do esmalte, que pigmentou por toda a sua extensão, neste caso inferior, de um diagnóstico muito mais difícil. E muitas vezes aparece no consultório, já com dor, já com problemas avançados, porque as estruturas internas menos orgânicas, menos inorgânicas, mais orgânicas, destroem mais rapidamente, vamos assim dizer, desmineralizam mais rapidamente. E muitas vezes quando o paciente vai perceber, o suco está pigmentado, cariado, mas a destruição da dentina e estrutura interna já está muito avançado. Vou te dar um dado muito importante. Aproximadamente 95% das cáries ocorrem entre essa região oclusal ou a face da mordida, tornando mais fácil de entender para o nosso parceiro que não é dentista, e as faces interproximais, também chamadas de interdentais. Dessas duas fases, Camilo, 84% das cáries ocorrem nessa superfície oclusal extremamente retentiva, Perfeito. Com sulcos muito profundos. Então é fundamental, 1, o diagnóstico precoce do dentista. 2, alertar o nosso paciente que o recurso da prevenção, da higienização, todas as lives nós temos dito aqui,
Cada vez mais, a prevenção por meio da higienização será ofício do dentista. Olha que imagem oportuna que você tem. No diagnóstico, nós vamos verificar que isto é mancha, não é cárie. Áreas restritas, pontos secos, consistentes, restritos à área do sulco, sem áreas opacas ao redor. Então, olha, quem vê de primeira tem a impressão, não, isso é cárie, garantido que isso é cárie. Seguramente não. Processo inativo que pode ser tratado de forma bem conservadora. Agora, Camilo, nada disso vai dar certo se nós não estivermos associados a uma boa higienização. E aí a gente tem aquela frase máxima, clássica, de dizer assim, né? Nenhuma medida preventiva adotada isoladamente vai trazer resultado se nós não trabalharmos com níveis primários de prevenção. Você pode traduzir o que é que eu falei, Camilo? Isso aí, Ricardo. Prevenção é tudo, né? Na introdução que eu fiz da live agora há pouco, eu destaquei que uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo cirurgião dentista é o diagnóstico correto, né? Das lesões iniciais de cárie, principalmente na região oclusal ou as regiões de mordida, né, para os nossos colegas entenderem. O acúmulo de alimento, de bactérias cariogênicas, né, que facilitam a instalação da cárie nessa região naturalmente retentiva. Porém, por isso que nós sempre falamos da higienização, mas nem todo pigmento ele vai sofrer um tratamento como se fosse um tratamento de cárie. Falando com o nosso colega, né, cirurgião dentista, como fazer o diagnóstico diferencial e como fazer, né, e como tomar a decisão se é um diagnóstico de sulco pigmentado ou se é um diagnóstico de cárie dental. Então, essa orientação é importante e eu coloco para você aí, Ricardo, uma imagem que eu acredito que você consegue fazer um comparativo desses dois dentes abordando esses dois aspectos. Ah, consigo, Camilo. De novo, olha, que oportuno isso. No mesmo paciente, nós temos aí 2 molares inferiores. Bem ao seu lado, Camilo, você está ali dividindo 2/3 com esse molar. Nós encontramos uma característica desse diagnóstico diferencial, do que é sulco pigmentado e do que é cárie. Nesse que você se posiciona aí bem pertinho de você, o nosso colega deve fazer primeiro análise visual, depois nós vamos pedir também uma análise radiográfica e vamos discutir um pouco aqui a análise tátil, se usamos ou se não usamos o explorador. Então, primeiro de tudo, superfície limpa, seca, com bastante iluminação. É o que nós fizemos nesse quadro em um primeiro momento. E aí nós vamos encontrar nesses sulcos 2 cenários que podem apontar para um cenário de sulco pigmentado ou selamento biológico, que nós chamamos aquele processo inativado que ficou pigmentado. Tá? Se você encontrar nessa superfície, como nós temos aí ao seu lado, aspecto brilhante, seco, restrito à superfície, percebam, bem seco, bem fechado, com a ideia de restrito, mantido ali, sem áreas opacas ou ocas ao redor, nós geralmente, nessas situações, temos um indício muito forte de selamento biológico ou simplesmente sulco pigmentado. Já no segundo molar, nessa direção que eu aponto, nós temos um cenário bem diferente ali. Já um aspecto úmido, avançado, com as áreas vizinhas ocas, opacas, mesmo os sulcos se mostrando mais úmidos, com a ideia de avanço, nos sugere um processo de cárie. Aliás, neste a gente pode até dizer, com essa maior abertura central, não há nenhuma dúvida que aqui nós temos um processo de cárie. E mais à frente nós vamos ver que se não tem cárie, como é este caso, nós podemos realizar uma medida preventiva, não invasiva, não preparar, não desgastar, tratar com flúor, tratar com selante. Já no segundo dente, que tem a cárie, até mesmo a decisão de atuar na cárie, ela pode ser tomada de forma preventiva. Tem uma máxima que eu aprendi com você, Camilo, já tem uns certos anos. Em caso de dúvida... Em caso de dúvida... Olha lá, em caso de dúvida, previna, espere, reavalie.
Isso. Aprendi com você em 1912. 1912. É. Época de Charles Miller. 1986, estamos juntos há 34 anos nesse barco, estudando essas situações que nós gostamos tanto, Camilo. Isso aí, então, primeiro Ricardo. Nós falamos do aspecto visual. Sim. Vamos olhar esse dente também. Então, eu ia falar do exame radiográfico, né? Que não se fecha decisão nenhuma de tratamento, não se fecha diagnóstico sem esse recurso que é espetacular. Perfeito. O exame radiográfico para a cárie de esmalte, essa de suco, ele não é o melhor. Por quê? Quando nós fazemos a tomada radiográfica, o nosso colega percebe que ele nos dá duas dimensões, né? A largura e a altura, e não nos dá a profundidade. E no meio dessas cúspides de esmalte, parecem montanhas ali, é praticamente impossível perceber em 1 milímetro de esmalte se a cárie ou não é. Por outro lado, nós conseguimos fazer um diagnóstico por exclusão. Logo abaixo daquele arcabouço mais radiopaco, mais branco, entre aspas, da superfície, nós temos a estrutura inferior, que é a dentina. Quando a cárie atinge a dentina, nós conseguimos enxergar e isso nos ajuda no diagnóstico diferencial. Como neste caso, que é este dente que eu aponto aqui, nós percebemos que depois da área radiopaca, a área mais clara, não tem nada invadindo a dentina. Isso é um bom indício para a gente. Se não fecha o diagnóstico do esmalte, nos garante que avançando para a dentina não está. Então, nós conseguimos com isso um procedimento ainda mais conservador que vai nos ajudar. Olha outro dado importante. 1/3 dos pacientes jovens e jovens adultos, Camilo, tem 1/3 dos seus molares com esses pigmentos de difícil diagnóstico. O que se entende por difícil diagnóstico? Manchas marrons escurecidas, que nós não conseguimos interpretar bem a atividade de cárie. 2, ausência de cavidade. E terceiro, pela imagem de baixo, ausência de imagem radiográfica. Vai necessitar do dentista aqui muito diagnóstico, muita experiência, muito bom senso para tomar a decisão do melhor procedimento a ser feito. Com certeza, Ricardo. E lembrando que o somatório dos exames, né, o exame clínico e o exame radiográfico, porque a radiografia também, em função do achatamento, né, do sanduichamento da imagem, da parte externa e da parte interna, e aí nós temos um maciço de esmalte bastante grande. Se nós tivermos uma imagem radiográfica já em dentina, certamente nós já teremos a cárie. Enquanto nós não tivermos, e o exame clínico da superfície não nos der nenhum indicativo disso, é esperar e reavaliar como sempre. Mas, Ricardo, nós não temos só os dentes anteriores, né? Então, nós temos outros recursos também que nos ajudam a fazer esse diagnóstico. Eu vou colocar aí na tela para você falar um pouco. Exatamente. Eu vou fazer na sequência, Camilo, falamos do visual, do radiográfico, e tanto o nosso colega dentista quanto o paciente está acostumado que o dentista vai lá com a sonda exploradora, né, com o explorador comumente chamado, verificar se ele prende na superfície. Camilo, esse é um grande erro, porque a anatomia do dente ela é tão irregular que 100% dos casos a sonda exploradora vai prender, Perfeito. Dando um resultado de falso positivo. Outra, a vida inteira a gente escutou dizer que o explorador tinha de ser afiado para poder entrar nesse suco. O oposto, pessoal, de ponta ligeiramente arredondada, porque a única coisa que o diagnóstico tátil poderia nos ajudar seria em leve movimento unicamente vertical, justamente para sentir a consistência desse tecido. Se ele parece mais consistente, restrito, mantido à superfície, ou se ele aparenta mais, menos resistente, mais mole, vamos assim dizer, invadindo o tecido do dente. E você vê o que é a tecnologia. Hoje nós estamos mostrando aí uma sonda a laser, né? Bem aqui em cima, Camilo, oportuno, olha, esse é chamado aparelho Diagnodente, que ele nos permite o diagnóstico de cárie por fluorescência de luz. Então, ele colocado nessa região do sulco, ele dá alguns scores como este marcado bem na superfície aqui, nós podemos verificar que tem um número ali, e ele tem as faixas de categoria. Se diz alta desmineralização, presença de cárie, um instrumento que ajuda muito no diagnóstico.
E lá em cima, onde você está com a luz, essa luz todo mundo tem dentro do consultório. Não precisa ser nem, vamos dizer, uma transiluminação por fibra ótica, hoje nem tanto comum, mas nós quando colocamos uma luz mais forte, mais incidente entre os dentes, nós podemos verificar a incidência, a extensão de algumas manchas, e você usou um exemplo anterior ali que dá para verificar que as manchas não estão exclusivas aos dentes posteriores. Elas também ocorrem em dentes anteriores, de origens pré-eruptivas ou de origem pós-eruptivas, né, que surgiram ao longo da vida. 2 instrumentos muito adequados. Nós sugerimos, Camilo, aspecto visual, aspecto radiográfico. Se for necessitar de um aspecto tátil, a sonda exploradora arredondada deve fazer somente o toque. E se você gosta de investir, gosta de avançar nisso, né, a fluorescência laser, uma transiluminação, ou até sondas elétricas que podem ajudar no diagnóstico de cárie. No dia a dia, visual e radiografia. E interessante na transiluminação, Ricardo, que dependendo da densidade, né, dessa lesão, vai passar mais ou menos luz. Exato. Então, o cirurgião dentista vai poder ter a exata noção, né, de quanto essa lesão está profunda ou está superficial. Porém, Ricardo, a pergunta que não quer calar: o que fazer se não for cárie? Qual o melhor procedimento para o cirurgião dentista em função do benefício para o paciente? Muito bom. Olha, isso me dá uma oportunidade aqui de completar e te fazer uma pergunta. Ó. Você disse bem, o que fazer se não é cárie? Se não é cárie, é pigmento, é selamento biológico, é processo inativo ou é simplesmente dente pigmentado? E daí eu queria saber de você, Camilo, qual a nossa primeira palavra-chave? Ricardo, já a nossa primeira palavra-chave? Bora, né? Fala você, então, a primeira palavra-chave. Tá bem, nós estávamos falando, então, essa explicação que nós vamos dar. Primeira palavra-chave, dentes pigmentados. Dentes pigmentados. E olha a já oportunidade. Vão anotando aí para a frase. Oportunidade que você me dá com essa imagem, com as anteriores. A primeira opção de tratamento, Camilo, deve ser cuidar sempre da higienização. Essa é a área mais difícil de higienizar e que 84% das cáries ocorrem nessa região de sulcos profundos. Então, a primeira opção é sempre diagnosticado que não é cárie, que é só pigmento, não vamos remover, nada invasivo, higienização, aplicação de flúor e controle. Um médico hoje assiste o seu paciente, o dentista assiste o paciente. Não tem mais essa história de encontrar na rua, dizer que eu vou lá depois de 2, 3 anos. O dentista dá alta para o paciente e programa suas avaliações no início 3 meses, 4 meses, 6 meses, de acordo com o perfil. Entretanto, Camilo, essa medida que nós tomamos de trabalhar apenas com flúor só dá certo se o paciente é muito disciplinado com a sua higienização. E esse trabalho, olha que importante esse trabalho de 2016, organizado pela Associação Dentária Americana, em parceria com a Academia de Odontopediatria dos Estados da América, né, dos Estados Unidos. Eles reuniram profissionais, pesquisadores dessa área, fizeram um conselho, né, um encontro, para dar as diretrizes do que fazer nesses sulcos. Nós sabemos que a cárie hoje acomete 88% da população mundial, então sabemos que o desafio é grande de realizar a prevenção por meio da higienização. O que esse conselho nos apontou? Primeiro de tudo, Camilo, a colocação de selantes volta a ser fortemente recomendada, como nós vemos, o nosso colega pode ver brilhando ali no sulco. E o que é importante, a indicação dele, primeiro grau, sem desgaste de dente, ou seja, não invasivo, cobrindo o sulco, porque dessa forma, olha o que acontece. Nós anulamos a casa das bactérias, o interior do sulco, ou seja, o habitat das bactérias. Tornamos essa superfície mais plana e mais lisa para fazer higienização. Voltamos a repetir. Nada disso daria certo se nós não atuarmos de prevenção por meio da higienização. Tá? 2 vezes ao dia, muito bem feita, 3 vezes ao dia, eventualmente, tudo bem, mas com muita atenção a essas áreas. Outra coisa que esse estudo prova, nós podemos, Camilo, utilizar os selantes até mesmo para o selamento de cáries iniciais.
Então, aquele desespero de um diagnóstico perfeito, você pode ter calma nele. Desconfia que ele tem cárie, mas sem cavitação, confirmou isso na radiografia. O selante é muito bem indicado para selar e deixar cárie nesses sulcos. Não se assustem, nossos colegas dentistas, nossos seguidores. Hoje nós temos evidências comprovadas já há mais de 15 anos que é perfeitamente possível deixar cárie na cavidade, desde que você consiga um excelente selamento das margens para que essas bactérias não recebam substratos. E sem substrato, a bactéria é inativada e dessa forma nós conseguimos evitar a progressão da cárie. Né, Camilo? Mas vamos deixar para falar de remoção seletiva de cárie em outro dia, vamos. Né? Eu só vou enfatizar uma coisa, que isso está completamente dentro, né? Higiene mais flúor mais preservação da nossa filosofia, da filosofia ITOP, né? Higienização oral treinada individualmente. E o cirurgião dentista vai fazer esse exame clínico e vai fazer uma orientação de higienização e de todas essas medidas preventivas para o seu paciente. E a segunda, higienização selante ionomérico ou resina fluida, né? Não invasivo, mas flúor. Né, Ricardo? E aí, dependendo do estado dessa lesão, tem várias possibilidades. Exatamente. Aí você mostra para nós, na imagem de cima, tomada a decisão de fazer o selante não invasivo, sem nenhum desgaste, com a ideia de selar os sulcos profundos. Condicionamento ácido, que é aquele que o paciente sente o azedo na boca quando nós lavamos. A hora que nós secamos, ele permanece, ele se torna branco em função da desmineralização. E depois disso, tem muita técnica para fazer o selante sim. O selante não é para invadir toda a fossa do dente, toda a oclusal do dente. Se isso ocorrer, quando o paciente morder, vai ficar alto, aí vai ter que ajustar. Ajustando essa resina fluida, esse selante, a lisura dele nunca mais vai ser a mesma do que a inicial. Por isso que eu gosto muito de colocar o selante, Camilo, com o explorador, somente na área do sulco, que fica livre do contato com o dente de cima. Ou o microbrush, o menorzinho. Bem discreto, na linha do sulco, para que a cúspide do dente de cima toque nas vertentes e não toque no sulco. Dessa forma ele vai ficar o mais liso possível, favorecendo a higienização. E aí na imagem de baixo que você completou. Olha lá, nenhuma medida preventiva ela tem efeito sozinho. Nós adotamos o quê? Primeiro, a higienização do paciente, estabelecendo um bom padrão de higiene. 2, selamento desses sulcos. 3, o complemento do flúor, que age de duas formas. Diminui a perda de minerais do dente e facilita a entrada de minerais com flúor, que tornam a estrutura do dente mais resistentes. Ricardo, então vamos mostrar para os nossos seguidores e para os nossos colegas cirurgiões dentistas também uma tecnologia nova, uma tecnologia que poucas pessoas conhecem. Nós temos um trabalho que, inclusive, foi publicado pelo nosso grupo, né? E eu peço para você agora explorar essa nova tecnologia que nós temos. Legal alertar que o nosso colega dentista já deve ter ouvido falar sobre os infiltrantes de cárie. É um produto diferente de selante. O selante, como o nome sugere, ele é colocado sobre a superfície, ou como nós mostramos agora, sobre a superfície daquele sulco profundo, com a ideia de, como o nome sugere, selar. O infiltrante, ele faz além disso. O nome também sugere, ele tem o objetivo de infiltrar a estrutura do esmalte desmineralizado, protegendo, irrigando, completando essa área. E esse trabalho que nós mostramos aí, olha, conduzido por você, Camilo, parceria com Borelli, com o Vinícius de Hipólito, Paulo Dalpino, foi e é até hoje o primeiro publicado internacionalmente conduzido de pesquisa clínica que nós demoramos mais de 3 anos para fazer. Avaliávamos o paciente... Na verdade, 5. 5 anos, mas eu quis dizer, avaliávamos o paciente no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, por microscopia eletrônica de varredura, radiografias. E o que nós observamos? Que o infiltrante de cárie foi muito eficiente até mesmo nessa região oclusal, desde que essa é uma condição de pré-requisito, né, Camilo?
As cavidades, as lesões, elas não podem ter cavidades. Cavidades. Desculpe. Exatamente o que estamos estudando aqui. Aquelas áreas duvidosas entre suco pigmentado, entre cárie incipiente, sem cavidade e sem imagem radiográfica. Ele se mostrou extremamente eficiente e abriu, inclusive, um outro horizonte, que é a associação dele, depois dele, o complemento, a cobertura com o selante de superfície. Até hoje é o único trabalho publicado apresentando o ICON, ou infiltrante de cárie, na superfície oclusal, Camilo, porque você bem sabe disso como organizador do projeto, que o infiltrante ele foi organizado para superfícies interdentais, entre um dente e o outro. E já nós teremos imagem para mostrar para o nosso colega. Sem dúvida, Ricardo. E depois do nosso trabalho veio do Keo Bassa, né, que foi um dos idealizadores também do infiltrante. Esse material é o ICON, ele é patenteado, inclusive, que sugeriu, depois da aplicação em oclusal, né, que ninguém falava de aplicação na face de mordida, a cobertura como uma proteção a mais com o selante. Ricardo, muitas vezes o suco pigmentado, ele não é cárie. Nós temos o dente manchado ali, nós mostramos para o nosso paciente e dizemos para ele, olha, isso não é cárie, nós podemos deixar aí, controlar através do tempo. Mas o paciente, muitas vezes, não quer ficar com aquele dente pigmentado, escuro. O dentista tem um ego forte, né? O dentista, às vezes, faz a restauração e caracteriza, né, com suco. A gente faz o suco pigmentado, o paciente fala, o senhor colocou cárie de novo no meu dente? Não quero. Mas isso é para tentar copiar o natural. Muitas vezes o paciente não quer ter esse suco pigmentado. Dessa forma. Pois o que fazer, Ricardo? Como trabalhar isso? Exato, esse quadro que você mostrou lá atrás, quem bate o olho assim, diz, nossa, que horroroso, essas manchas pretas, isso é cárie, vai doer. Vamos àquela análise que nós sugerimos lá atrás, Camilo, aspecto visual. Vamos lá. Primeiro de tudo, profilaxia, limpeza dessa superfície. Bastante luz e campo seco, tudo sequinho. Vamos analisar quanto ao aspecto visual. Seco ou úmido? Perceba, Camilo, em todos os sucos, olha, todo o aspecto seco, superficial, ideia de restrito, de que acabou ali, não temos nenhuma dela com aspecto úmido, invadindo, com áreas opacas ao redor. E mais a radiografia desse caso, podemos dizer seguramente, isso é processo inativo, não é cárie ativa, isso poderia ficar com uma boa higienização, né, dessa área a vida toda desse jeito. O problema é como essa também que você mostra, olha lá outra coisa. Uma área mais consistente aqui no centro, depois a área mais restrita aos lados. Essa restrita tá fácil de dizer. Marrom, restrito àquela área, não é cárie. A dúvida é nesse ponto. De novo, olhem lá. Aspecto seco, localizado, um explorador, quando muito, para sentir essa consistência. E a hora que nós mostramos isso para o paciente, vamos dizer, fica tranquilo que não é cárie, ou vamos atuar com flúor, ou com as novas velhas diretrizes de eventualmente selar para aumentar essa proteção e dar maior garantia, segundo aquele trabalho científico que nós apresentamos, né? E aí o paciente, apresentado isso, ele fala, eu não tinha visto isso, não, eu não quero isso na minha boca, exatamente como você falou. Então tem hora que nós explicamos para o paciente que não é nada, que vale selar, podemos usar às vezes selantes mais opacos, de cores para esconder isso, mas muitas vezes eles nos pedem, tire isso, eu não quero, coloque uma resina. E até a decisão de atuar, como nós dissemos, pode ser tomada de forma preventiva. Você que adora números, Camilo, me fala dessa ponta, a espessura dela, o que ela traz para nós? Essa ponta é a ponta mais conservadora que existe. Essa ponta foi desenvolvida por professores da odontopediatria da Universidade de São Paulo, o professor Tadaaki Ando, professor Saulo Geraldelli na época. É uma ponta que ela tem 1 milímetro de comprimento por 0,6 de largura. Ela consegue praticamente invadir, nessa ponta diamantada, o sulco com um dano mínimo, simplesmente para remover esse pigmento e possibilitar posteriormente uma restauração com características estéticas, né? Se a gente deixar essa mancha escura e cobrir, nós vamos ter dificuldade para caracterizar essa mancha. Fazendo essa remoção muito pequena, a gente consegue esse objetivo. Exato. Mas queremos destacar, né, Camilo? É um recurso selante invasivo, como esse do preparo minimamente invasivo que você fez. A preferência é sempre, já que é para ser conservador,
podemos até mesmo atuar sem nenhum desgaste. E esse dente é o do meio colocado aqui, ó. Sim. Então ele houve uma aqui, mínima, olha lá, exatamente, ó. Houve uma mínima remoção, tá? E a colocação do selante. E os dois vizinhos que você mostra a seguir, eles foram selados também, mas esse como não tinham pigmentos tão intensos, o selante ali, ó, mesmo que translúcido, foi adequado também para dar um padrão estético para essa região do nosso paciente. Ricardo, temos muitos recursos para trabalhar. E o que fazer no caso desse dente, onde nós temos praticamente as duas coisas? Lá atrás a gente está crescendo, acho que o nosso colega viu. Primeiro falamos do tratamento inicial, só com flúor, né? Mas o alerta à importância de uma higienização muito rigorosa, paciente 100% com baixo risco de cárie. Os selantes vieram como alternativa não invasiva. Mostramos agora um invasivo quando o paciente não quer a manutenção daquele sulco pigmentado, mas repetindo que nós tentamos mostrar para ele que poderia ser feito sem nenhum problema. E chegamos em um caso apontado pelas setas verdes de cárie. Olha como o diagnóstico também nesse caso é mais favorável. Aspecto úmido, mais amplo, saindo tecido até desorganizado. E olha no mesmo dente, Camilo, nas setas amarelas, 2 casos de sulco pigmentado de processo inativo. Olha lá, nas 2 setas, áreas restritas, secas, superficiais, bem fechadas. E aí o colega fica na dúvida. Restauro ou não restauro? Estendo a tudo, não estendo a tudo? Bom, nós temos 2 alternativas. Onde o sulco está restrito nas setas amarelas, no máximo recobrir com selante sem nenhuma abertura. E na seta verde, nós temos 2 possibilidades. Uma é o tratamento clássico, convencional, anestesiar o paciente, pegar uma ponta como você nos mostrou, ultraconservadora, desgastar toda a cárie e restaurar com resina. E o exame radiográfico fundamental também aí, não? Fundamental. Olha lá com uma setinha, a bolinha verde nesta direção, mostra para nós que entre o radiopaco do esmalte, naquela zona de transição, nós temos uma mancha radiolúcida, tecnicamente dizendo, e para o nosso colega que não é dentista, aquela pequena linha escurecida, preta, entre o esmalte e entre a dentina. O que ela nos diz? Que tem cárie, confirmando que tem cárie. E aí, Camilo, a segunda possibilidade, nós já alertamos anteriormente. É perfeitamente possível hoje nós limparmos apenas essa entrada do esmalte, selarmos essa cárie sem nenhuma remoção, porque a teoria diz o seguinte, já comprovada cientificamente, se nós selarmos bem a margem, as bactérias dentro da cavidade, sem substrato, sem essa comunicação, sem alimento do meio externo, elas ficam inativadas e morrem, e nós conseguimos, assim, interromper a progressão de cárie. Aquela manchinha preta da radiografia vai permanecer uma vida toda. Mas sempre vale destacar, se essa região não for higienizada corretamente, a vida toda vai produzir ácidos nessa região, e não tem margem selada que resista a essa produção ácida. Nenhuma medida preventiva adotada isoladamente traz resultado se não associado à correta higienização. Em breve vamos fazer uma live para tratar desse assunto, não, Ricardo? Vamos deixar. Que é baseado em evidência científica e que muitos colegas ainda não conhecem e não se conhecem, ouviram falar, não confiam. E nós temos evidências científicas hoje para comprovar isso. O assunto é... Isso. Desculpe só dar o nome do tema, será mais ou menos remoção seletiva de cárie, Camilo, que nesse dia nós vamos falar. Nós vamos deixar a cárie mole, perto da polpa, perto do nervo do dente, e nós vamos provar pelos estudos que ela pode ser inativada, que aquilo é uma proteção, que a sua remoção poderia colocar a polpa, o nervo do dente em risco, e nós traremos isso num dia especificamente para ela, onde 1 hora é pouca, né, Camilo? Sem dúvida, Ricardo. Então, higienização fundamental, né, Ricardo, em todas as fases. Então, vamos mostrar como higienizar corretamente essa área que é tão profunda, é tão vulnerável, né, a cárie, em função do desenho anatômico dessa região. Você tem um vídeo aí que me ajuda muito.
Nesse período de pandemia, os vídeos que nós gostamos de fazer clinicamente, né, Camilo? Estamos usando os manequins, período de isolamento social. Qual é a ideia? Da mesma forma que o vídeo está mostrando, eu mostro aqui rapidamente para o nosso seguidor, posicionado na superfície oclusal. O movimento de vai e vem, ele até pode ser feito, mas como a todas as áreas nós recomendamos sempre o movimento circular para que não sejamos agressivos para a gengiva, nós adotamos como um padrão, mesmo o movimento circular, para essas superfícies, mais ou menos ali, 5, 6 segundos sobre a superfície de cada dente, e dessa forma, como diz bem, mostra bem o teu vídeo, nós conseguimos uma higienização eficiente. E se não, Camilo, nós temos um instrumento, tá? Que é uma live que nós já fizemos aqui também, olha lá, chamada Unitufo. Pequena no tamanho. E gigante na eficiência. Porque, olha, ela tem um desenho, Camilo, com umas cerdas. Esse tufo concentra muito nessa região oclusal, tá? Movimentos curtos de vai e vem, facilitando muito essa higienização. E, em especial aqui, nós convidamos, alertamos as mães que nos seguem aqui, dos nossos pacientes, porque mãe é padecer no paraíso, Camilo. Trabalha o dia inteiro, mãe e pai chegam em casa, precisam ter a consciência que a higienização da noite, bem feita, ela é tudo na prevenção. E a criança ainda não tem essa maturidade, o adolescente às vezes tem um pouco mais, mas a criança não tem. E a escovação da noite é a da mãe. Então esse é um instrumento que em movimentos curtos de vai e vem, tá? Essas cerdas penetram naqueles sucos, determinando uma higienização muito eficiente. E aí vale um alerta, Camilo. E você falou muito bem, né? Principalmente em pacientes jovens, essa região da superfície oclusal, ela é muito mais suscetível à cárie, né? Nos pacientes já, como a gente, que tem um pouquinho mais de rodagem, já tem a estrutura dental, o esmalte com um pouquinho mais de maturidade, e nem tanto, mas nos pacientes mais jovens, essa região oclusal ela é fundamental que seja feita uma higienização da forma como está sendo mostrado, né? Intensa, com muitos movimentos, com a Unitufo, que ajuda muito a fazer a higienização desses sulcos mais profundos. Então, isso é sem dúvida fundamental. E, Camilo, quem é adepto da escova elétrica, o professor Hugo e o professor Maurício fizeram uma live maravilhosa que está lá já postada no canal do YouTube da Curaprox Brasil. Olha ela aí, Camilo. A escova elétrica hidrossônica. O que é essa? Envolve, além de tudo, Camilo, além de eficiente, ela envolve uma questão muito motivacional, especialmente para as crianças e os adolescentes, que não gostam, reclamam de escovar o dente, mas que gostam de celular, gostam de tecnologia, e muitas vezes, olha, até o barulhinho dela é bastante agradável, né? A imagem mostra bem isso lá pra gente, eu vou simular aqui também, Camilo. Posiciona na superfície do dente, para nela 5, 6 segundos, leve movimento, e a pessoa se sente motivada, com vontade de higienizar. Eu diria até assim, Camilo, dentro do que eu gosto e recomendo. As escovas elétricas, elas podem ser de duas formas. Podem ser as escovas elétricas mecânicas, que eu não gosto. Elas têm pouca rotação, pouca vibração, e elas são maiores, são muito mecânicas, como o nome sugere. Ricardo, temos também a Unitufo. Sim. Eu vou tirar a minha aqui. Elas têm, Camilo, fazendo o mesmo trabalho de higienização. Aqui, só encaixar a minha aqui também. Vou fazer a mesma simulação, olha lá. Sensacional. Até bateu aqui. É muito motivacional, Camilo, e ela é eficiente. Por isso que nós recomendamos que elas sejam assônicas. Então, esses sistemas, elas têm de 20 até 42 mil ciclos. Eu coloquei na intensidade máxima, por isso que você ouviu aí com a frequência dela. Com 42 mil ciclos, você praticamente só para ali, caminha curta, de forma muito reduzida naquele suco, completando a higienização. Lembra que a mesma filosofia iTop que você falou, ela trabalha de forma eficiente, atraumática e motivacional. O quesito motivacional é muito importante. Então, quem gosta da tecnologia hidrossônica, esse complemento que nós temos é muito eficiente para a higienização
também dessas áreas, né? Ricardo, nós estamos concentrando as nossas atenções aqui nessa área, mas nós temos que dar muita importância para a área entre os dentes, não é, Camilo? Isso, eu ia te falar isso agora, Ricardo. É interessante esclarecer isso. E quando o pigmento aparece entre os dentes, como esse caso que eu coloquei aí para você? Ah lá, mesma coisa. Cárie ou não, Camilo? Então isso me reporta a te perguntar a segunda palavra-chave. Segunda palavra-chave? Eu não falei ainda, Ricardo. Ainda não, ficamos a primeira. Cárie dental. Segunda palavra-chave, cárie dental. Fechado, olha lá, Camilo, diagnóstico. Mancha escura na região interproximal. Uma radiografia aí vai ajudar demais a gente verificar. E você tem um estudo aí que me ajuda muito. Eu dar algumas ideias para o nosso colega dentista. Até onde ele pode ir? Até onde ele pode ir? Vamos primeiro ao desenho, a simulação lá dos 3 desenhinhos de cima que apontam como E1, que seria esmalte 1, primeira metade do esmalte. Então, naquela lateral lá em cima, o nosso colega percebe que tem uma lesão, uma desmineralização, afetando a primeira metade do esmalte. No segundo desenho, chamado de E2, esmalte 2, nós conseguimos ver aquela lesão ou a desmineralização acometendo a segunda metade do esmalte. E desse jeito ele está todo afetado. E no terceiro desenho, D1, significa passou pelo esmalte e chegou na dentina, o primeiro terço da dentina. Agora vem o dado para nós. Porque o nosso colega às vezes pega a radiografia, verifica isso na cárie e sai abrindo. E nem sempre ela está cavitada. Esse estudo aqui é um clássico que mostra para nós, Camilo, olha aqui, ó. Somente 4% das lesões em esmalte 1 apresentam cavidade. Ou seja, 96% não tem cavidade ainda, podendo ser tratados com muita propriedade com métodos preventivos. Até então, nós sempre cuidávamos com o flúor, só que é difícil passar o flúor na interproximal. Muitas vezes cavitava e caminhava para a restauração. Da mesma forma que surgiu já há alguns anos, nós já falamos do infiltrante de cárie, sim, ele surgiu exatamente para estas situações, quando nós temos o problema entre os dentes sem a cavitação. Então aqui um infiltrante de cárie é o trabalho preventivo adequado para isso, além da higienização. Ricardo, olha o dado para o esmalte 2, Camilo. Vai. 6% apenas tem cavidade. E até mesmo quando chega na dentina, olha, 32% só que apresentam cavidade. Então nós temos muito recurso preventivo, sempre associado o quê? A tirar o causador. Quem é o causador? Biofilme ou placa dental. Higienização, mais Icon, mais flúor, o ideal para essa região. Gosto dessa imagem que você nos mostra aí. Então, eu coloquei essa imagem porque o colega tem que observar muito bem a superfície, mesmo a alteração dessa superfície, porque a saliva ela é capaz de remineralizar, exato, também lesões iniciais. Então, lesões iniciais que apresentam algum manchamento, apresentam alguma diferença de superfície, se elas não estiverem cavitadas, nós conseguimos remineralizá-las, né? Então, esse é um ponto interessante para mostrar, tanto para os nossos pacientes como para os nossos colegas, que nós temos condições de mudança de hábito no nosso paciente em função de uma boa higienização e de ajudar essa saliva a fazer esse trabalho com dentifrícios fluoretados, com profilaxia, para poder reverter essa lesão sem necessitar fazer cavidade, sem precisar utilizar broca, sem precisar utilizar ponta diamantada, não é, Ricardo? Exato, exato, Camilo. Olha que imagem muito, muito feliz. É um dente que foi, claro, ali deslocado para que pudesse ser visto a face interproximal, na ausência de um dente anterior. Então, todas essas manchas brancas, marrons, castanhas, elas não têm cavidade. Elas podem ser tratadas de forma preventiva, sempre associado à higienização. Mas você tem outra aqui, nós vamos dente poder anterior, ver uma mancha... Dente anterior. Dente anterior. As manchas não estão restritas às áreas posteriores. Então, essa mancha branca com o diagnóstico diferencial, que nós encontramos, ela, a superfície, olha, rugosa, opaca, aponta para nós mancha branca ativa. Isso está perdendo mais minerais do que ganhando.
Mas o dentista, Camilo, responde para mim, precisa chegar desgastando para restaurar isso? De forma nenhuma, é o mesmo procedimento. Aí é profilaxia, orientação para o paciente fazer uma boa higienização, flúor e acompanhamento. Normalmente se reverte esse tipo de lesão sem precisar fazer nenhum procedimento de cavidade e restaurador. O nosso colega, com isso, ele consegue ver quanto recurso nós temos para trabalhar e até mesmo o paciente que nos acompanha, o nosso seguidor que não é dentista, sabendo que tem muita medida preventiva, que ele vai ao dentista tranquilo, o dentista está preparado para atuar com higienização e de forma minimamente invasiva, desgastando só quando não tem jeito. Até na região proximal, não, Ricardo? Ah lá, aquela imagem que nós falávamos daquela mancha que podia ser esmalte 1, esmalte 2, dentina 1, esse é um equipamento que é o infiltrante de cárie Icon, que ele tem esse sistema que foi até premiado internacionalmente. Ele tem ali uma matriz, uma tela transparente, que você consegue colocar o infiltrante para tocar uma superfície só e não tocar outra. A tecnologia de alto padrão, contribuindo conosco, os dentistas, para um tratamento minimamente invasivo. E isso aqui, geralmente, não precisa anestesiar, não precisa de desgaste. Um arsenal enorme que o dentista tem hoje para trabalhar em parceria com a promoção de saúde e com a higienização. Cáries proximais que ocorrem quando o nosso paciente não faz a higienização desse espaço interproximal, né, nem com fio dental e nem com a escova interdental. E nós sabemos hoje, né, temos até um trabalho recente publicado pela Academia Europeia de Periodontia, mostrando que a melhor forma de se higienizar aí é com a escova interdental. Sim, o nosso seguidor tem visto aqui toda live a gente falando, o fio dental, olha, não é para ninguém também dizer assim, vão falar contra o fio dental, que nos ajudaram há tanto tempo. É que com a novidade que a Curaprox tem ao longo dos anos, dessas cerdas ultra finas, que chegam a ser 5, 6 vezes mais finas do que o nylon, hoje nós temos uma escovinha muito adequada também para o espaço entre os dentes, espaços interdentais. Então ela se mostra muito mais eficiente do que o fio dental, a ponto de, como você disse, a Academia Europeia de Periodontia indicar como padrão de higienização. E ela tem recebido uma procura muito grande, aumentou a fidelidade do paciente, porque, além de tudo, ela é motivacional. 1 minuto, 1 minuto e meio, o paciente trata de toda a boca. A única coisa que o dentista precisa definir, qual é a cor, qual é o calibre da escova interdental, para que o nosso colega faça dessa forma, uma única vez ao dia, uma única vez em cada espaço, a higienização perfeita dessa área, não precisa ser nada demais. Então, aquelas manchas que foram prevenidas com o flúor, com a colocação do infiltrante, elas são protegidas. E se nós não temos... E nos dentes anteriores, quando cavita? É isso, olha lá. Dá para perceber claramente pelo controle, Camilo, pelo contorno, que é um paciente jovem que retirou os brackets ortodônticos. Dá para ver o quadradinho na região central. E onde ele não higienizava bem, que é a parte mais crítica da superfície frontal do dente, é essa margem gengival, nós temos aqui no incisivo lateral uma área ativa, isso está pronto para virar cavidade, mas ainda não virou. Esmalte branco, opaco, rugoso. Enquanto que na segunda superfície nós tínhamos já a cavidade. Tendo cavidade, vai precisar de um procedimento restaurador, mas que não precisa desgastar toda aquela área. E nessa tua imagem nós temos outros 2 quadros em dentes anteriores. Em cima, manchas hipoplásicas que estão relacionadas à má formação do esmalte, da matriz orgânica do esmalte. E na imagem de baixo, essas manchas espalhadas por vários dentes, terço médio, terço na ponta e não apenas na gengiva, caracterizada aqui por uma fluorose de grau médio, que também afeta bastante o recurso estético. Então, aqui nós não temos um problema na fluorose de uma cárie ativa, mas nós temos um problema estético que, com o mesmo infiltrante de Icon, o cirurgião dentista tem muito recurso. Várias formas de reverter.
Então, Ricardo, acho que nós conseguimos aí dar uma visão bastante grande aí para os nossos seguidores, para os nossos colegas cirurgiões dentistas, das várias alternativas, né? E temos também uma surpresa, né, como sempre, para os nossos seguidores, que é uma promoção da Curaprox. Quem gostou da ideia da escova de dente elétrica, a Hydrosonic Pro, vai ter um voucher de R$ 250 para os primeiros que fizerem a compra na loja da Curaprox. www.loja.curaprox.com.br. Um voucher de R$ 250. Vocês, com esse voucher, vocês vão ter o desconto sensacional para a compra dessa escova, que é uma novidade. Outra surpresa, né, para os cirurgiões dentistas que estão assistindo a nossa live, é o curso gratuito do aplicativo do Bob, Bleeding on Brushing, que é um software motivacional que auxilia o acompanhamento da saúde oral dos pacientes. Quem tiver interesse em fazer esse curso é à distância, só entrar no site educacional@curaprox.com.br. Ele vai fazer com que você e o seu paciente acompanhem a higienização, o estado de inflamação gengival, a reversão desse estado de inflamação gengival, e é motivacional para o paciente. Orientação das escovas interdentais e esse acompanhamento. O outro curso é o curso do iTop. Venha ser iTop junto conosco para o final do ano. A equipe do Educacional da Curaprox estará ministrando um curso presencial lá para novembro, dezembro, um curso iTop com certificação suíça, um curso de 8 horas, onde vocês vão treinar todas as técnicas de higienização, vão ganhar os instrumentos todos necessários e vão receber o certificado com o registro na Suíça. Então, várias possibilidades para que vocês venham se somar com a gente nessa filosofia iTop. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, qualquer dificuldade de comprar qualquer tipo de instrumento na loja da Curaprox. Hoje, essa loja ela tem todo o arsenal da Curaprox. E não se esqueçam de montar as suas frases e postar no feed da Curaprox e se inscrever no canal do YouTube. Terceira palavra-chave, cirurgião dentista. Dentes pigmentados, cárie dental, cirurgião dentista. Essa live vai ficar no IGTV imediatamente e no YouTube. Ricardo, suas despedidas para que a gente possa encerrar essa live e mandar um beijo para todos os nossos seguidores. Um abraço, Camilo. Bom dividir esse espaço com o meu criador, que é você. Como você sabe, eu sou do criador, não sou da criatura. Obrigado pela condição segura, por dividir esse espaço. Obrigado a Curaprox e nosso seguidor, que esteve aqui com a gente até esse horário, um número expressivo, numa sexta-feira à noite, com a intenção de um bate-papo, trazer informações sobre prevenção e promoção de saúde. Um prazer, até mais. Terça-feira, 4 de agosto, às 19 horas, o quiz, o tão querido quiz, com Eduardo Sampaio e Raquel Passos. Um beijo a todos, foi um prazer enorme estar com vocês novamente e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.